Olá, hoje é dia 6 de abril de 2020. O meu nome é Rafael Pereira, eu sou editor do jornal Tribuna Universitária e essa é mais uma videoentrevista, programa em que recebemos um convidado ou convidada para responder 4 perguntas sobre um tema relevante e atual. Hoje nós vamos conversar com o Caio Pereira, que mora no Chile, sobre a experiência dele de viver no Chile, trabalhar no Chile nessa situação de epidemia, e do Chile uma informaçãozinha, assim, uma cereja a mais, que é a situação Uhum. social que o Chile viveu recentemente. Caio, tudo bem? Como é que vai você? Se apresente para as pessoas te conhecerem antes da gente começar essa nossa conversa. Tudo bem. Caio Pereira Ribeiro, aqui de quarentena no Chile. Não sei o que eu falo de mim, Rafa. Você trabalha, você estuda, você foi para o Chile por quê? Moro aqui no Chile faz 4 anos e meio, mais ou menos. Vim para um estágio, estudei engenharia de alimentos e aí vim por causa disso e me contrataram. Eu acabei ficando aqui, trabalhando numa multinacional que faz alimentos. Legal. O que mais? Moro bem no centro de Santiago, Mora em no Santiago, né? olho do furacão, no olho do furacão, onde acontece tudo, como se fosse a Paulista aí, de São Paulo. Então, estou vendo todas as manifestações, todas as movimentações aqui de polícia militar, que a gente chama de carabineiros. Estou vendo tudo que está acontecendo na minha janela. Está bem Então, interessante. para a gente começar, já vamos lá para a primeira pergunta. Como é que está a situação do Chile aí, na sua percepção, no que você está vendo, no que você está vivendo? O que você pode observar? Como está a situação do Chile no que você pode observar e vivenciar, considerando aí as recentes mobilizações e as medidas do governo para amenizar o conflito social? Antes de entrar no Covid, vamos falar um pouquinho dessa situação. O Ah, Chile viveu uma convulsão social, não uma revolução, e o governo tomou uhum. medidas, pelo menos é o que a gente ouve aqui pela imprensa. Como é que está Umas essa situação medidas. hoje? Por conta do Covid-19, é como se tivesse dado uma congelada nas manifestações. Então, todo esse movimento, a gente não está mais vendo nas ruas por prudência da parte dos manifestantes, obviamente. Então, deu uma congelada. No quesito como está o Chile, para mim está uma confusão, cara. Puta, tá uma desigualdade social muito grande que a gente vê com o país mais igual socialmente da América Latina. As manifestações vieram justamente por isso e sei lá, as medidas que o governo deu até o momento foram medidas, foi tipo migalha, foram umas medidas tipo, sei lá, aumentaram o salário mínimo de, acho que eram 310 mil pesos chilenos para 350 mil pesos chilenos, que tipo é nada e Essas foi. medidas que eles anunciaram, elas se efetivaram, mas as manifestações continuaram, é isso? Até o Covid, né? Até Exatamente. a Covid vir. Algumas medidas já se efetivaram, que foram nas 2 primeiras semanas, que foram umas medidas assim bem que no papel pareciam bonitos, mas quando você chegava a ver o percentual de pessoas que eram beneficiadas por elas era algo irrisório assim. E a principal medida que eles tomaram, que eles estão tentando tomar, é propor uma nova constituição, que agora em abril, eu tenho que confirmar isso, mas não sei se vai protelar essa votação, mas é para fazer vai ter um plebiscito para perguntar se a população quer ou não uma nova constituição aqui no Chile, porque a constituição daqui é da época da ditadura, então tem muita coisa que precisa ser revista. E, e é isso, aí vai perguntar se quer ou não uma nova constituição.
e de que maneira, caso tomara que dê certo, que aprovem isso, que votem no aprovo, de que maneira vai ser a criação a comissão que vai fazer essa Constituição, se vai ser todas por eleição popular ou vai ser metade eleição popular ou metade de pessoas que já estão no parlamento. Ah, entendi. Enfim. Porque pode ser uma Assembleia Constituinte totalmente nova ou uma parte do pessoal que já está. Ou mista. Entendi. E você acha que tá tendendo para quê? Assim, tem pesquisa, não tem? Não é que agora com o Covid está tudo muito complicado, né? Não dá para saber. Uma onda. Puta, eu tenho a minha bolha aqui, né? Então, a minha bolha é classe média alta, muito brasileiro, muita gente de esquerda, muito LGBT. Então, nas minhas redes sociais, tá dando o que eu quero que dê, entendeu? Tá dando nova Constituição Popular 100%, né? Mas não tem não vi nenhum datafolha disso, entendeu? Nenhuma. E tem Datafolha aí, tipo um Datafolha equivalente aí? Você percebe que existe Puta, não em sei, relação... Rafa, na real. Tipo, tem um jornal grande, é uma pergunta meio ignorante da minha parte, mas assim, é um país aqui do lado quase, né? Não tem fronteira, mas é um país aqui do lado, é América Latina igual, né? Teve ditadura, enfim, teve... Vamos dizer assim, que o Chile é um projeto completo da economia neoliberal, né? Foi o primeiro, começou e completou, né? Então, é modelo para o Brasil, né? O Paulo Guedes, que está aqui no Ministério da Economia aqui, aprendeu tudo aí. Mas, assim, meio que a situação da mídia, dos jornais, a disputa política, assim, no que você assiste como um cidadão comum, é próximo do que rola no Brasil ou é muito diferente? É bem similar. Aqui também são 5 famílias que controlam tudo, a grande mídia. Então, por conta das manifestações, por exemplo, houve não sei se uma tática, mas você só ouvia falar de vandalismo, de destruição. O enfoque sempre era esse. Então, assim, se você vai se basear pela mídia comum, possivelmente você vai ter o que a gente já está acostumado a ouvir da mídia comum, que vai ser um sensacionalismo e muitas vezes colocando os manifestantes como delinquentes, marginalizados e como vilões. E eu sinto que é de uma maneira um objetivo de pôr a população contra ela mesma. E essa é uma percepção que eu tenho, que eu compartilho com algumas pessoas que estão próximas de mim, que também enxergam isso. Então, nesse contexto social, a gente estava, né, porque agora deu uma congelada, vendo muito por Instagram. Então, todo mundo agora tem o celular na mão, né? Então, muito vídeo de abuso de poder, umas coisas bem foda, assim, bem hardcore de ver. Então, cansa, porém, é o meio que a gente encontra como válvula de escape, sei lá como diz isso, como para se informar. Sim, Então, aqui no alguns... Brasil chega a informação desse jeito que você está falando aí. Agora, é importante que as pessoas que venham assistir esse vídeo, eu fico um pouco out por causa da questão do doutorado, mas me parece que aqui no Brasil as notícias sobre o Chile não estão chegando muito, assim, nenhuma, né? Parece que está tudo tranquilão aí. Né? Assim como em outros países que acabaram de viver deposição de presidente e tal, a gente não vê muito. A gente vê muita notícia sobre a Venezuela, né? E aí também parece que existe essa arquitetura de construção de informações. Então, é importante saber que o Chile continua ainda no processo de luta social para as mudanças Sim. ocorrerem. Né? Em relação ao Covid, como é que está o combate aí da transmissão? Tem quarentena, não tem? É na cidade inteira?
É só em alguns lugares específicos? Aqui no Brasil é geral, assim, quer dizer, teoricamente é geral, os municípios, os estados estão colocando quarentena geral e existe um embate entre as pessoas, governadores, médicos, associações médicas, organizações sociais com o presidente do Brasil, por exemplo, que quer abrir tudo de novo. Tem isso aí no Chile, gente que quer estar em quarentena? Como é que está essa peleia aí? Tá similar, só que aqui não tem alguns bairros de Santiago que estão em quarentena, que são os bairros que receberam as primeiras pessoas que tiveram contato com o vírus. Então, o meu bairro, por exemplo, é o limite da quarentena. Depois do meu bairro já não tem mais. E, curiosamente, são um dos bairros mais ricos, não o meu. O meu também, mas os para a direita de Santiago, porque Santiago ela é dividida rico e pobre, é muito louco isso. Quem fisicamente não é igual em, sei lá, São Paulo, que você vê muita coisa misturada. E então esses bairros ditos ricos estão em quarentena. Só que o resto, vida normal, vida que segue. E aí nesses bairros em quarentena a gente tem que tirar algumas autorizações especiais por um site que o governo disponibilizou, que são para serviços básicos como ir ao supermercado, ir à farmácia, caso você passear com cachorro, ir no hospital, fazer algum trabalho de banco ou de pagar conta. Nela tem muita gente na rua. E também tem gente que não tem condição de respeitar, que tem que sair, né, gente? Porque muita gente não pode usufruir do direito de trabalhar de casa, por exemplo. Tem que... Eu tenho essa possibilidade, então, para mim, está sendo muito mais fácil. Mas, sei lá, tem um amigo, por exemplo, que é cabeleireiro. E ele se fudeu. É mais difícil. Mas ele está na área de quarentena? Está na área de quarentena. E ele é O proibido? salão onde ele trabalhava é na área de quarentena também. E é proibido ele abrir o salão e tal? Uhum. Sim. Entendi. Porém... Mas se for na rua seguinte, aí não tem problema. Tipo isso. E se a pessoa sair de um lado e ir para o outro? Então, você tem que levar no seu celular ou impresso essa permissão, se você estiver nessas áreas, e se você for abordado por algum carabineiro, que são os policiais militares daqui, e não tiver como provar, você paga uma multa de 2,5 milhões de pesos chilenos, que eu acho que dá uns 12 mil reais. Porra, aí agora eu fiquei assustado. Então, tem que pedir autorização para sair, vai no celular, mas é uma autorização simples, ou tem alguma burocracia, assim? É um negócio que você vai lá, Não. preenche e sai. Sim, é rapidinho, só que você tem que ter acesso à internet, obviamente. Tá. Aí sai na rua, a polícia chegou, o carabineiro chegou, você vai mostrar, não, tá aqui. Se não tiver, multa. Aí depende do critério do carabineiro, né? Entendi. Mas legalmente multa. E eu, por exemplo, como trabalho com alimento, quem trabalha com saúde também tem uma permissão para ir trabalhar. Então, se eu mostrar a carteirinha do meu trabalho durante o deslocamento, eu também não pagaria multa. E aí vai do azar de você encontrar ou não, ou da sorte, depende de quem imagine, depende de quem interprete, de você encontrar ou não alguém numa blitz, digamos. Não está ostensivo. Ou tá. Aqui no Brasil tem estados que está bem ostensivo, por exemplo, Santa Catarina, a pessoa está na praia, a polícia vai lá, está fazendo ronda, vai lá na praia, você tem que sair e tal. E tem estados que tá ok, a polícia não faz nada, mas tem estados que está bem ostensivo essa questão. Aí tem uma ostensividade da polícia ou é uma questão de azar e sorte mesmo da pessoa?
estiver andando. São alguns pontos, não vi abordagem assim de ir até certos lugares para abordar, e sim postos onde, se você passar, eles podem ou não te abordar. Agora, você falou que você trabalha numa empresa multinacional, né? Num setor Isso. industrial. Do que você tá, da sua experiência, assim, como é que está essa questão? A empresa diminuiu o ritmo de trabalho? Existe algum tensionamento de desemprego? Você já percebeu alguma demissão na produção? Tem algum impacto econômico assim que você vem percebendo? Porque o Chile também já estava numa situação de instabilidade social que provavelmente já tinha impactos na Uhum. indústria, né? Mas agora, você percebeu alguma diferença? Como é que está isso? Assim, Na sua eu experiência, né? Do que não você... percebi. O que eu percebi foi uma mudança, uma alteração em alguns turnos de trabalho. Então, uma semana um vai, outra semana outro não vai, ou se não, um dia um ou outro. Porém, e isso na produção mesmo. Então, a capacidade produtiva, digamos assim, está menor. Porém, no mercado formal, nesse contexto que eu vivo, não me impactou e, por enquanto, não impactou nenhuma as pessoas que trabalham na empresa que eu trabalho. Porém, quem está no mercado informal ou quem está em serviços está sendo impactado diretamente. Então, rolou demissão, sim. A, a minha roommate, ela é professora de inglês. Agora ela só dá aula online, por exemplo. Já rolou uma diminuição do valor da hora aula, porque, em teoria, a aula online é mais fácil. Eu não sei por quê, mas enfim, Para não perder cliente, talvez, né? Que ela pode diminui ser. um pouco de valor. O setor de Mas serviços é o que mais comércio, pega, né? tudo fechado, tudo fechado. Ninguém está indo trabalhar. E aqui rola muito de você ter um salário pequeno e ganhar por comissão. Então, essas pessoas estão sendo diretamente impactadas. É o caso, por exemplo, desse meu amigo que eu falei e mais um monte de gente que eu conheço. Legal. Não, eu ia perguntar uma coisa que eu esqueci, né? Então eu vou para o roteiro aqui. Eu tinha Você alguma coisa para falar também, mas eu esqueci. deu uma passada assim de. Eu acho que um hacker invadiu o Zoom. Não, mentira. É, desde que você chegou aí no Chile, Caio, o que a sua vida mudou, considerando essa passagem pelos conflitos sociais que estão rolando no Chile e agora com a Covid, assim? Mudou muito, não mudou nada? É, você percebe algum impacto? Porque, vamos dizer assim, eu vou te dar um exemplo. Na minha vida pessoal, eu, indivíduo, Uhum. a única coisa que mudou é que eu não estou saindo de casa. Porque eu estava numa situação, eu estava afastado para fazer o doutorado, terminei o doutorado. Eu não estava trabalhando todos os dias na universidade. Né? Então, a minha vida, a minha rotina, a minha vida mudou pouco em relação ao que eu estava. Mas eu vejo a Uhum. mudança no ambiente, né? Grande, né? Meu Tomás, que é o meu filho, não vai para a escola, nem um dia mais, nem tal. E E é mais fácil a gente perceber em relação ao Covid. Mas como aí no Chile já tinha uma situação assim, dava para sair na rua todo dia, dava para ir no barzinho na sexta-feira de noite, normal, quando estava rolando as manifestações, e agora não dá mais porque está em quarentena, o que mudou? Eu fiz aqui uma pergunta que a minha questão é a seguinte, dá para ser feliz aí nesses tempos de Covid no Chile? A gente dá um jeito, né? Pelo menos está dando até agora. Porém, por conta do Covid, eu acho que a gente está entrando aqui na segunda semana. Eu não sei se dá para ouvir a Thaís conversando ali. Enfim, na segunda semana, então, meio que deu uma baqueada, um desânimo geral, assim, pelo Covid. Então, sei lá, umas semanas atrás estava ainda essa de
vamos tocar, vamos fazer, se juntar por Skype, vamos fazer festa por videoconferência, gente fazendo apresentação na janela, cantando, enfim, já passou. Então tá uma, uma fase do Covid mais introspectiva, mais triste, porque vai, vai celebrar o quê, né? Agora, antes disso, durante as manifestações, eu senti uma euforia muito grande, que eu não tinha visto dos chilenos e chilenas durante os meus quase 4 anos aqui, 3 anos e meio até as datas das manifestações. 4 anos. E Uma então foi euforia que muito. você diz assim, um clima de esperança? Sim, porque assim, Tipo, as coisas vão mudar, essas coisas assim. sim, aqui o neoliberalismo é muito evidente, assim. Então, o individualismo é muito forte. Você vê, tipo, você pega uma condução, você vai ver isso no trânsito, assim. Vão acelerar, vão tentar passar, e aí você já extrapola para outros âmbitos. E aí, com as manifestações, foi tipo um descontentamento geral e que o povo se juntou de tal forma que, para mim, como estrangeiro, foi tipo, caralho, eu gosto dos chilenos, porque antes eu achava que eu gostava mal mesmo, entendeu? Falava, porque era muito difícil conectar com eles, não tinha sei lá, esse sentimento de que a gente é gente mesmo, de contato humano que, em geral, latino tem, brasileiro tem muito. E meio que isso deu uma avivada muito grande, uma reavivada muito grande com os protestos. E aí é, e, só que agora parou por conta do corona. E meio que o governo não foi dando medidas suficientes, os protestos continuaram, porém foram perdendo a força. E aí é, e veio todo esse bombardeio da mídia culpando os manifestantes, pondo a população contra ela mesma, e aí as pessoas começaram a se cansar. As pessoas que não estavam envolvidas nos protestos começaram a se cansar, porque cansa, dá murro em ponto de faca, sei lá. E tem que ter muita força para continuar. E aí, o que isso mudou na minha vida? Que era essa a pergunta, eu acho. Mudou que, por um momento, eu vivi essa euforia e gostei muito. Aí depois deu como começou a dar uma, sei lá, uma tristeza de que as coisas não estavam vingando, sabe? Não sei. E no cotidiano mudou que assim, como eu moro na zona de manifestação, sei lá, existiam alguns dias que eu não podia sair de casa porque via o carro dos carabineiros jogando gás em todo mundo, jogando água em todo mundo. E aí a primeira linha que a gente chama aqui, eu moro na rua da primeira linha. O que é a primeira linha? Tem a Praça de la Dignidad, que era a antiga Praça Itália, que é onde se concentram os manifestantes. Eu moro a uma rua dessa praça, que é onde fica concentrada a polícia militar para tentar acabar com a manifestação, basicamente, entrar e dissipar os manifestantes. E existe a famosa primeira linha, que é um grupo de pessoas que fica resistindo a esses ataques para impedir que a polícia chegue e acabe com tudo. E eu moro nessa rua. Então, dependendo dos horários, se é um horário que a polícia resolveu coibir a manifestação, não tem como sair. Você sair, você vai tomar bala de borracha, ou gás de lacrimogêneo na cara ou jato de água com soda cáustica. Então, alguns horários me atrapalhou, digamos assim. Não sei se eu respondi, Rafa.
Não, respondeu, claro. Agora, uma coisa que me ocorreu aqui. O governo aí está combatendo o Covid? Assim, existe, por parte do governo, uma ação incisiva para combater a Covid? Ou está jogado? O Chile não tem estados independentes, né? É um governo unitário, não tem? Como é que é aí? Tem estado, Exato. município? A prefeitura tem a mesma autonomia que uma prefeitura aqui? Aqui no Brasil, por exemplo, o estado de Santa Catarina, o governo federal quer que abre uma parte do governo federal, né? Abre o comércio. O estado de Santa Catarina diz que ia abrir. A prefeitura de Florianópolis falou não vai abrir. E aí o estado de Santa Catarina meio que voltou atrás e está esse embate. Então o município aqui tem autonomia, o estado tem autonomia e às vezes em algumas áreas muita autonomia, porque o município é autoridade máxima sanitária no seu território, enfim. Aí no Chile tem é desse jeito também ou o município não pode? Como é que é essa relação do governo mesmo assim Tá. com essa questão? Aqui você tem divisões de regiões, e dentro das regiões, as cidades, e nas cidades tem como se fossem, como chama? São alcaldes, que é como se fossem prefeitos de certos espaços dessas, desses bairros, digamos. Então, assim, a cidade tem vários prefeitos. Porém, aqui tem pouquíssima gente. Então, não tem uma estrutura tão... não tem isso de que o alcalde vai falar alguma coisa que vai ter mais força do que o presidente, por exemplo. Então, está tudo vindo direto do Ministério da Saúde, o MinSal, por essa fonte. Então, o que está rolando de medida é isso que eu te falei. São esses bairros que estão em quarentena e algumas outras cidades do Chile também. Outra coisa que eu esqueci de falar, que ativaram o toque de queda, que é uma medida da ditadura militar que se ativava para que das 10 da noite às 5 da manhã ninguém pudesse se mover. Toque de recolher. Então, toque de Seria. recolher, que seria aí. Então, isso está vigente também, Mas mas isso a está vigente nível, por causa do Covid, por causa da Covid ou por causa das manifestações? primeiro, por causa das manifestações. Então, no começo das manifestações, rolou isso. Então, por exemplo, eu fui no casamento e eu não podia voltar do casamento porque senão eu podia ser preso. Aí a gente ficou no casamento até às 7 horas da manhã. Foi ótimo, a gente bebeu horrores. Enfim. Mas cancelou e agora está por conta da Covid. Mas é tudo assim, nessa esfera. Porém, eu sinto que as outras partes estão respeitando por bom senso, porque não existe uma obrigação que não seja nesses bairros que eu citei. Você tem informação sobre número de casos, mais ou menos, assim, que sai na mídia aí? Eu entrei aqui no site do MinSal, que é o Ministério da Saúde aqui, e até o momento, casos confirmados, 4.815 casos, dos quais 47% são aqui na região metropolitana, com 37 falecimentos. Esse informe, segundo essa base, foi de ontem, às 9 horas da noite. Certo. Caio, o que você quer Mais dizer que mais? isso, não tem nada de Covid, mais, sei lá o que eu estou falando, nada. Não, aí só uma última coisa que tem alguém que questiona aí se a Covid existe, ou se dizem, ou se está todo mundo tratando isso de forma séria, ou se existe alguma contra-informação conspiracional na mídia, ou alguém que você vê nas redes sociais dizendo que não, que tem que todo mundo trabalhar, enfim, existe alguma guerra de informação, ou
a versão oficial da OMS é aquela que está todo mundo ouvindo e fazendo? De novo, na minha bolha, está todo mundo bem informado nesse aspecto. Tudo que tem a ver com teoria da conspiração ou com salvar a economia vira meme. Então, mas isso é a minha bolha e não sei te dizer se estão tratando como uma gripezinha só, mas eu diria que não. Entendi. É que aqui no Brasil esse discurso parece um pouco política, né? Então, mesmo que a gente esteja numa bolha, isso chega como uma espécie de guerra de informação mesmo. Então, aqui Bom, para mim chegou mais do Brasil do que mais do daqui Brasil. mesmo. Entendi. Muito mais. Caio, eu agradeço demais sua disponibilidade de fazer essa conversa e foi bem legal, muita informação interessante. Você quer fazer aí suas considerações finais? Fiquem dentro das suas casas na medida do possível. E é isso. É muito bom conversar com você, Rafa. Fazia tempo que a gente não falava. Fazia tempo. E muito obrigado pela oportunidade. E é isso, gente. Essa aqui é uma opinião de uma pessoa normal que mora no Chile, trabalha, sai, bebe, dança. Nada assim muito diferente do comum. Mas é isso, isso. a vida é feita de pessoas, tem muito mais pessoas comuns do que pessoas especialistas Uhum. e eu acho que é legal, mesmo que seja que o impacto, vamos dizer assim, midiático seja pequeno, alguma coisa a gente consegue construir vendo gente comum como nós, falando e dando a nossa opinião, mas não só isso, mas contando a nossa experiência, né? Eu agradeço de novo muito, Caio, já está travando bastante que eu estou no 4G aqui para fazer essas considerações finais e a gente se fala mais. Pessoal que viu o vídeo, que conhece o Caio, que me conhece, que conhece o Tribuna Universitária, compartilha, passa para as mães, para os pais, aqui um rapaz bonito desse, fazendo falas interessantes, e os parentes todos vão vê-lo e vão matar a saudade, e a gente vai, na próxima vez, retornar com mais uma vídeo entrevista. Caio. Se por um acaso eu falei alguma bosta, gente, por favor me corrijam aí abaixo nos comentários. Comentem. Porque é suscetível, né? Comentem, refutem o Caio nos comentários. É isso. Quem for capaz. Você vai ver um Olavo de Carvalho refutar você. É bom que o vídeo vai para cima. Né? Da visualização. Beleza. Obrigado, Rafa. Caio. Pessoal, até mais. A gente volta da próxima vez. Beijo, Caio. Até mais. Beijo. Tchau. Tchau.